students, how are you doing? Teacher Fernando here, and today we are going to learn another tense in English, ok? Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e hoje nós aprenderemos outro tempo verbal em inglês. Meninos, o ano passado vocês aprenderam comigo, além dos outros conteúdos gramaticais, 2 tempos verbais que são extremamente essenciais para a gente desenvolver o aprendizado de língua inglesa, que é o presente simples e o presente contínuo, certo? Agora, no 7º ano, nós iniciaremos com outro tempo verbal em inglês, que é o passado, certo? Então, nós falávamos de ações que aconteciam no presente e agora nós vamos falar de ações que acontecem no passado. Lembrando que, da mesma forma que eu tinha o presente simples e o presente contínuo, que representavam uma ação que acontecia no presente e era finalizada, e o outro, que é o presente contínuo, que representava uma ação que acontecia no presente, mas tinha uma certa continuidade, no passado nós também teremos 2 tipos de passado. Nós teremos o Simple Past, também conhecido como Past Simple, a ordem aqui não altera o resultado final dos fatores, então pode ser chamado de Simple Past ou Past Simple, que seria o passado simples. E nós temos o Past Continuous, que seria o passado contínuo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença entre esses 2 tempos verbais. Ambos representam ações que acontecem no passado. Só que o primeiro, o passado simples, o Simple Past, ele indica uma ação que acontece, ações, que aconteceram em um momento específico no passado. Beleza? Então aqui o passado simples é isso, é aquele tempo verbal que representa uma ação que aconteceu num momento específico no passado. Beleza? Já o past continuous, ele pode ser uma ação que estava em progresso no passado, ou seja, uma ação que começou no passado, mas que ainda não acabou, que ela teve uma certa continuidade, certo? Ela teve um certo progresso. Ou ele também pode indicar 2 ações que acontecem ao mesmo tempo, certo? Lembrando que ambas, seja uma ação que estava em progresso ou 2 ações que acontecem no mesmo tempo, todas elas são ações que acontecem no passado. Vamos aqui para os exemplos para que vocês possam entender melhor. Vocês se recordam que no presente simples nós aprendemos a conjugar os verbos de acordo com os pronomes pessoais. Esses verbos eram conjugados na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Aqui, pessoal, nós também vamos fazer algumas mudanças na frase, porque eu tenho que entender uma coisa, que se eu vou mudar o tempo verbal, a palavra que sofre uma ação na frase é o verbo. Perdão, a palavra que sofre uma mudança na frase é o verbo. Então, se eu mudei o tempo verbal, eu tenho que mudar o verbo dentro da frase. Eu vou colocar uma frase aqui no presente simples para vocês e nós vamos analisar essa frase e passar ela para o passado. Por exemplo, I play soccer. I play soccer. Eu jogo futebol. I play soccer. Nesse caso, qual que é a minha ação? A minha ação aqui é a ação de jogar. Então, qual é o verbo aqui na frase? O verbo aqui é o verbo to play, que é o verbo jogar, brincar, tocar. Nesse caso, então, I play soccer é eu jogo futebol. Observem que essa ação acontece agora, neste momento. Então, ela acontece no presente. Vamos passar para o passado. Então, se eu quero representar a ação de jogar no passado e o sujeito é eu, então é eu joguei. Então, eu joguei futebol. Se eu vou modificar o tempo verbal, quem que eu modifico mesmo na frase? Eu vou modificar o verbo. E para fazer essa passagem do presente para o passado, eu vou modificar o verbo acrescentando ed
no final desse verbo, certo? Eu vou acrescentar ed no final desse verbo. É claro que nós temos algumas regrinhas aqui para serem seguidas. Para eu acrescentar o ed, tem alguns verbos que eu vou ter que fazer algumas modificações, mas isso nós veremos depois, beleza? Então vamos lá. I play soccer. Então eu jogo futebol. Como que eu vou escrever? Eu joguei futebol. Ó, I. O que eu acrescento no final do verbo aqui mesmo? O ed, né? Então I play it. I play it soccer. I play it soccer. I play it soccer. Eu joguei futebol. Observem que essa ação, ela já não está mais no presente, ela está no passado. Então, nesse caso aqui, eu tenho, então, o presente simples. Eu tenho aqui 4 frases que vão ajudar vocês a entenderem melhor estas... Como que eu digo? Para ajudarem vocês a entenderem melhor a construção desses verbos no passado. Então vamos lá, primeira frase. She moved to USA. She moved to USA. Observa que aqui o verbo é o verbo move, que é o verbo mudar. Então, she moved to USA, ela mudou para os Estados Unidos. Como que eu sei que está no passado? Observa aqui, ó, eu tenho o ed no fim do verbo. Agora nós vamos então para a primeira regra. Eu acrescento ed nos verbos para passar ele para o passado, né? Como eu disse aqui, ó, e como eu fiz neste exemplo. Só que quando o verbo, observa o verbo move, que é o verbo mudar. Quando o verbo já termina em e, no caso desse verbo ele já terminou em e, eu vou acrescentar outro e? Não. Se ele terminar em e, eu acrescento somente o d, beleza? Então, she moved to USA, eu vou acrescentar o quê? O d, eu passo essa frase para o passado. Então, she moved to USA. Ela se mudou para os Estados Unidos. Aqui eu tenho outro exemplo. Peter studied Portuguese. Peter studied Portuguese. Peter estudou português, uma ação no passado. Peter estudou português. Eu tenho que lembrar que aqui o verbo to study vem do verbo study, que é o verbo estudar. Studied vem do verbo study, que é o verbo estudar. Nesse caso, eu vou acrescentar somente o ed? Não, na maioria dos verbos eu acrescento somente o ed. Só que vocês se lembram que eu disse agora que nós temos algumas regras. Qual que é a primeira regra? Se o verbo terminar em e, eu acrescento somente o d. Se o verbo terminar em y, eu tiro esse y e acrescento ied. Uai, professor, mas o play também não terminou em y? Terminou, só que aqui que é a regra. Quando o verbo termina em y e antes dele vem uma vogal, eu acrescento ed normalmente, certo? Só que se o verbo terminar em y e antes dele vir uma consoante, aí sim eu vou tirar o y e acrescentar o ied. Então aqui nós já vimos duas regrinhas, né? O que eu faço na maioria dos verbos, aquilo que a gente chama de regra geral, para passar os verbos do presente para o passado, eu acrescento ed. Se o verbo terminar em e, eu acrescento somente o d. Se o verbo terminar em y precedido de consoante, eu tiro o y e acrescento ied. Olha lá, study, studied. Se o verbo terminar em y precedido de vogal, entra na regra geral. Acrescento o ed. Só que essas regras, elas valem para aquilo que nós chamamos de verbos regulares, certo? Nós temos em inglês uns verbos que são chamados de verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem nenhuma regra, certo? Como se fossem verbos rebeldes. Eles têm regra própria. E dois exemplos aqui é o verbo went, que vem do verbo to go. O que é o verbo to go? O verbo to go é o verbo ir. E eu tenho o verbo ate, que vem do verbo to eat, que é o verbo comer. Beleza? Então, observem que aqui, pessoal, estes dois verbos, o verbo to go e o verbo to eat, são exemplos de verbos irregulares.
são aqueles que não seguem regra. Se eles seguissem a regra, o que eu faria? Eu acrescentaria o ed, mas como eles são irregulares, eles não seguem regra. Ele tem a forma própria. Então, o verbo to go no passado, pessoal, ele vira went, went. E o verbo to eat, que é o verbo comer no passado, vira ate, ate. Então, you went to school yesterday. You went to school yesterday. Você foi para a escola ontem. Você foi para a escola ontem. Uma ação no passado. I ate the apple pie. I ate the apple pie. Eu comi a torta de maçã. Então observa que aqui esses verbos aqui são chamados de verbos irregulares, porque eles não seguem a regra, eles têm forma própria. Professor, são só esses dois verbos que são verbos irregulares? Não, eu tenho vários outros. E qual que é a maneira mais fácil? Infelizmente aqui é decorar. A partir de hoje, então, você deve saber que o verbo to go e o verbo to eat, que é o verbo ir e o verbo comer, são verbos irregulares e eles não seguem a regra do passado de acrescentar o ed. Eles têm forma própria. Quando o verbo to go vai para o passado, ele vira went. Quando o verbo to eat vai para o passado, ele vira ate. Beleza? Então agora nós vamos aqui para o past continuous. Enquanto o simple past representa uma ação que acontece no passado, num momento específico, o past continuous representa então ações que estavam no passado e tiveram continuidade, ou que representam duas ações que aconteceram no mesmo momento. Coloquei uma frase aqui como exemplo. Sophia was reading when Peter called her. Sophia was reading when Peter called her. Então, Sofia estava lendo, Sofia estava lendo, passado. Então, Sofia estava lendo. Observa que o was, ela é o passado, ele também é um verbo irregular. É o passado do verbo to be, beleza? Então, Sofia was reading. Então, was é o verbo to be no passado, porque ele também é irregular, certo? Então, ela estava lendo when Peter called her. Então, Sofia estava lendo quando Peter ligou para ela. Então, Sofia estava lendo quando Peter ligou para ela. Observa que aqui é o past continuous, por quê? Olha aqui, tá vendo o ing no verbo? Então, no past continuous, eu vou ter uma ação que acontece no passado e tá em progresso, ela continua. Olha o ing aqui, na mesma maneira que o ing no simple present, no present continuous, perdão. Então ela estava lendo, ela começou a ler e não parou. Isso teve um progresso, teve uma continuidade. Quando o Peter fez o quê? Quando ele ligou para ela. Então observa que aqui eu tenho nessa primeira parte uma ação que estava em progresso no passado, e quando eu olho a frase num contexto amplo, eu tenho duas ações que aconteceram no passado no mesmo momento. Então aqui nós temos o past continuous. Eu peço, pessoal, que vocês assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias, assistam os vídeos bônus que eu irei mandar para vocês, porque esses vídeos serão essenciais para a gente conseguir resolver os nossos exercícios, beleza? Então tenham um bom dia, assistam quantas vezes forem necessários e bons estudos. See you soon, goodbye!